Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecerem. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível porque nos guiamos por um propósito ainda mais claro: transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente, ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Oracle, a transformação começa aqui. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Labradoodle, donut de croissant, short saia. É uma saia e shorts. Todo mundo adora combinações. E as empresas também. E hoje elas estão adotando uma abordagem de nuvem híbrida com a IBM, que permite que você use inteligência artificial para se modernizar sem criar do zero, além de reunir todos os seus parceiros e clientes em um só lugar. É por isso que bancos, varejistas e empresas de telecomunicações estão escolhendo a nuvem híbrida, usando as ferramentas, as plataformas e o conhecimento da IBM. Olá pessoal, meu nome é Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne e eu quero convidá-lo nesse evento sensacional ABS Conference 2021. Hoje vai ter um roundtable que eu tenho certeza que você precisa participar. Ricardo Brandão, nosso CEO aqui na SkyOne, vai estar junto com outros feras discutindo como pensar fora da caixa. Eu tenho certeza que você quer reinventar o seu modelo de negócio, participar dessa dinâmica de transformação que o mercado está vivendo aí fora. Você e SV Software House não pode perder. Ricardo Brandão, nosso CEO SkyOne, vai estar com você nesse roundtable. Participe, venha conosco, seja bem-vindo. Nesse programa vamos explorar as origens do universo e encontrar a resposta para tudo. O mundo não é Totus! Totus ou Totivis? Eis a questão. Até Totus Brutus! Naquela altura eu estava tão desesperada, então eu só conseguia pensar no meu filho e gritar: é Tovis! É Tovis! É Totis! É Totis! Totivis. Aí diz a Shirley: é Totivis. Eu digo: não, é Totus. Santa ignorância! Vocês jovens não sabem mais pronunciar as palavras. É Compreende? TV Tocantins. Tocantins TV. Eu digo: Shirley é Totus e ela Totis. Eu disse: Shirley, vá tomar no... Tovis Talks, o seu podcast de tecnologia. Oh my God! Shalom! Gente, o certo é totus, mas não importa como você fale. Totus é uma palavra universal. Vem do latim, por isso que o V tem som de U e significa tudo.
Porque no universo da tecnologia, é isso que a TOTUS faz. Tudo. Que nem eu! É TOTUS, a maior empresa de tecnologia desse Brasilzão. Ah, tá velho. Bom, nós sabemos que algumas ocupações e até setores inteiros vêm desaparecendo, outros novos surgindo, exigindo capacidades e habilidades diferentes. Esse cenário é o tema da primeira Roundtable do dia de hoje, Reskilling e Upskilling da Força de Trabalho para a Nova Economia. Temos convidados especiais para essa mesa, Daniele Andrade, Head of University da TOTUS, Paul Ferreira, professor de Strategic Management da Fundação Dom Cabral e investor na Harvard Business School Alumni Angels. Também contamos com a presença da Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Companhia de Talentos, Beta.com, e da Jane Shi, Ecosystem Enablement na IBM Technology Sales Américas. A mediação dessa conversa é da jornalista Soraya Yoshida, do portal The Shift, e você continua participando com a gente aqui, enviando as suas perguntas. Vamos, então, à primeira mesa do dia. Enorme estar com vocês. A Soraya, nossa apresentadora e moderadora, caiu, viva a tecnologia, estamos todos acostumados com isso. Então, enquanto ela não entra, para a gente não ficar aqui paradinho, eu resolvi começar aqui com vocês. Acho que é um tema muito importante, um tema que tem afetado a todas as instituições, desde a alta liderança, como é que a gente recapacita, né, os nossos profissionais e prepara desde as novas gerações até os profissionais jovens há mais tempo para esse novo mundo, para esse novo mercado, né? Então, vocês querem ir se apresentando, falando, enquanto isso a Soraya vai reconectando? Dani, Paul, Jenny? Posso pegar aqui, Sofia. É uma alegria aqui falar com vocês sobre um tema que nos move todos os dias, né? Apareceu ali um pouquinho, eu sou a Dani Andrade, atuo aqui na Universidade TOTUS, e essa agenda ela é tão importante que a gente vai falar um pouquinho dessa universidade em rede. Oi, Cló. Oi, a Soraya caiu, não está voltando. Mas o que aconteceu, você sabe? Gente, entrou ao vivo. Vai lá, Dani. Entrou ao vivo. Bem, eu já vou falar um pouquinho, acho que a nossa introdução era para falar um pouquinho sobre o que a gente fazia, eu vou emendar na nossa pauta aqui. Bem, vou falar um pouquinho da universidade. Ela acabou assumindo esse papel, né,
junto com os nossos colaboradores e por que ela é uma universidade em rede. Todo mundo sabe que essa questão do desenvolvimento de tecnologia, ainda mais para o setor, ela é um grande desafio, tanto na agenda de incluir pessoas para esse, talvez, apagão funcional que a gente passa dos últimos tempos, como a mobilidade deles dentro das nossas estruturas produtivas e desenvolvimento de software. Então, a agenda conhecimento numa indústria de tecnologia, numa empresa de tecnologia, ela é fator crucial, né? Ela está nas nossas conversas de negócio todos os dias. E essa problemática, ela passava por uma questão de treinamento e desenvolvimento, como manter todo mundo atualizado, numa agenda super atual, com novas competências, com competências que precisariam ser aprimoradas ou instaladas. Acaba que a gente que está sentado na cadeira de líder disso acaba tendo ou não tanta velocidade quanto o mercado impõe. E a gente acabou abrindo mão de fato, obviamente que após identificar que as nossas principais competências já estavam instaladas nos nossos especialistas, a gente acabou optando por fazer uma ferramenta de engajamento para conseguir atingir uma relação exponencial de oferta de conhecimento. Eu acho que é um pouco sobre isso a nossa Universidade em Rede. A gente tinha um sonho de conseguir disponibilizar todo o conhecimento que a gente precisava, e o conhecimento, na nossa visão, ele é individual, é uma necessidade, muitas vezes, daquele profissional ou de um grupo, mas é muito difícil, como ação corporativa, a gente atingir tantas necessidades assim, e a gente apostou numa máquina de engajamento, onde reconhece quem compartilha. E, inicialmente, parece uma solução muito vantajosa, né, para quem está do outro lado ali, esperando. Hoje a gente tem aí uma máquina que produz 250 títulos por semana, né, então a gente tem uma universidade muito produtiva, muito ativa, muito atualizada, com muitos alunos que possuem ali o conhecimento que precisa, a gente chama aqui de conhecimento essencial para a cadeira ou para a sua movimentação. Mas, acima de tudo, e eu acho que cabe muito nessa conversa aqui, ela é uma ferramenta para aquela pessoa que entrega o seu conhecimento se atualizar de forma permanente. E a gente fala que a gente sempre entregou algo consciente, mas existia algo inconsciente na gente, que era dar luz para aquela pessoa que sempre buscou se desenvolver e desenvolver o outro, um espaço para ela ser reconhecida e para que ela sempre tenha motivos para se desenvolver. Então, hoje a gente fica muito orgulhoso de ter 600 pessoas envolvidas nesse projeto, nessa iniciativa, desenvolvendo os seus pares, as pessoas dos seus times, mas, acima de tudo, elas são pessoas de alta performance e que são extremamente atualizadas. Então, a gente pode falar um pouquinho disso, dessa iniciativa que gerou essa máquina de desenvolvimento através de uma coisa chamada coletividade do conhecimento e atualização, e ela se autorregula. Enfim, ela mora algumas iniciativas dentro disso. A Universidade TOTOS, ela é gigante, ela atinge todo o nosso ecossistema de clientes, parceiros, franquias, canais e softwares, mas o coração dela é a colaboração e o engajamento de quem atua de forma quase que pelo amor, compartilhando aquilo que tem e que melhor tem, né? Então é um pouco disso, Sofia. Soraya voltou? Voltei, gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, muito, muito, muito obrigada, Daniela, ali pela apresentação, bem bacana. Gente, é isso, né? Se faz ao vivo tem essas coisas, a luz vai e aí volta. Mas estamos aqui e vamos lá. Queria agora ouvir da Sofia Esteves, para ela contar para a gente, né, falar um pouco sobre isso, né, dessas iniciativas de upskilling, reskilling, como é que você está enxergando? Por favor, Sofia. Obrigada, Soraya. Quando eu vi que você caiu, eu falei, opa, e já vou falar da primeira capacitação nova, competência nova que a gente tem que ter, que é uma rápida capacidade de adaptação, se adaptar ao que está acontecendo, ter flexibilidade e poder jogar em vários papéis, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, até num senso prático aqui, brincando com o que aconteceu. Mas primeiro queria dizer, né, já me apresentei, mas queria dizer da alegria enorme de estar podendo estar aqui primeiro com
painelistas que eu admiro tanto. Segundo, com vocês que estão nos ouvindo, e espero que a gente possa estar compartilhando reflexões que possam apoiar nas reflexões de vocês. Bom, a Companhia de Talentos e o Beta.com, o Beta é a primeira plataforma digital nós estamos reinvertendo a lógica de processos seletivos. O que é que eu quero dizer com isso? O que a gente faz hoje, né? Primeiro seleciona, coloca para dentro, começa a pagar salário, benefícios, encargos, uma carga bastante grande de treinamentos, para a pessoa poder se encarregar e se aculturar. E o que nós percebemos? E aí nós sempre damos, né, essa carga de treinamento e desenvolvimento para um público restrito, né? O que nós estamos, então, fazendo agora? Antecipando e, ao longo do ano, desenvolvendo jornadas de desenvolvimento, desde mapeamentos de perfil de jovens e de profissionais com experiência, onde começamos sempre pelo autoconhecimento, entendendo as fortalezas, entendendo o tipo de estilo de trabalho que as pessoas têm, e a partir daí começam a abrir com inteligência artificial, trilhas de desenvolvimento para aquele perfil que ele tem ou que ele gostaria, né, de desenvolver para a sua carreira. Conforme ele vai se desenvolvendo, a plataforma vai aprendendo sobre ele, desde rapidez de aprendizagem, engajamento, e ele vai interagindo com esses conteúdos e também com as empresas que estão, né, dentro da plataforma, também se relacionando com este público, e ao invés de abrir um processo seletivo, ter milhares de inscritos, né, e depois um monte de filtro, você vai conhecendo essas pessoas ao longo de uma jornada, e no final você pega aqueles que realmente tiveram mais aderência à cultura e valores e o perfil que você está buscando, já recapacitaram, já trouxeram conteúdos antes para ajudar o Brasil a desenvolver muito mais pessoas, e depois você, óbvio, né, o interesse das organizações é trazer os melhores ou os mais aderentes à organização dela. Então, assim que a gente tem trabalhado, só um pouco para contar, né, o que existe hoje de educação, tanto do que nós oferecemos para o mercado, como o que nós utilizamos internamente para nós. Agora, entrando na questão do upskilling e reskilling, já falei aqui um pouco sobre a questão do autoconhecimento, mas eu queria aprofundar num ponto, falando até do reskilling, que é a necessidade de ressignificar o conhecimento, né? Porque nós temos vários tipos de público dentro de qualquer empresa. Nós temos aquele curioso, aqueles profissionais que vão atrás, inclusive que eles, né, já pegaram na mão deles a carreira deles, o desenvolvimento deles, e eles estão sempre buscando internamente os cursos que as universidades corporativas, como a Dani contou, oferecem, mas também plugados no mundo, olhando, né, aquela capacidade que a gente fala sempre do desaprender, reaprender, mas esse num processo contínuo e para sempre do lifelong learning, né, como a gente fala em inglês. Então, e nós temos o outro público que teve aquela aprendizagem, às vezes entra no automático, fica muito no movimento passivo, até de esperar alguém dizer para ele, agora faça tal curso, agora procure tal coisa. E às vezes, né, corre, que todos nós temos na nossa vida, às vezes a gente vai deixando passar, porque tem aquele relatório do chefe, tem aquela entrega para o cliente que é prioritária, e a gente vai deixando passar. Eu sempre brinco que os profissionais que não precisam, às vezes, são aqueles mais engajados em usarem todas as ferramentas do que a gente oferece, e às vezes aquele que precisa, né, para trazer mais energia para ele, às vezes não se engaja tanto. Então, por isso que eu comento sobre a questão do ressignificar o aprendizado e trazer para os profissionais assim, o porquê nós precisamos, neste novo mundo, trabalhar outras competências, outras capacitações, e o que isso significa para a pessoa, né? Eu uso uma frase assim, antes de conectar a mão, antes de colocar a mão para trabalhar, tem que dar o sentido para o coração, para a nossa alma, porque aí a gente vai aprender da melhor forma possível e vai
começar a desenvolver esse novo hábito, né? Esse novo hábito, trazer as pessoas para isso, porque é absolutamente inconsciente um processo desse. Então, para não me alongar muito, queria trazer nesse início essa contribuição. Muitíssimo obrigado, Sofia. Mandou muito bem, agradeço bastante. Geni, fala para a gente um pouquinho aí, conta para a gente das iniciativas. Vamos lá, obrigada, Soraya. E como uma boa tecnologia, né, as falhas acontecem o tempo todo, né? Agora, você vê que interessante, porque eu acho que todos nós já vivemos os momentos de entrar no palco e aí, quando dá essa confusão, a gente não sabe muito bem para onde correr. E que hoje é absolutamente normal, né? E tá tudo certo, né? Porque tá todo mundo em casa, com a pandemia tudo mudou, e o que eu acho mais incrível é essa capacidade de ser humano de se transformar e muito rapidamente em cima de outras transformações, né? Então, há quanto tempo a gente não fala de transformação digital? E particularmente eu, que estou na IBM, né, tenho 32 anos de casa e entrei como estagiária, o que eu vivi ao longo desta jornada foi a transformação nas competências de todos os profissionais de tecnologia. Porque fomos nós, muitas vezes, os responsáveis por precisar ressignificar o que a Sofia acabou de dizer. Porque antes, aprender uma nova tecnologia era digitar, né? Sair da máquina de escrever para ir para a digitalização, né? Digitar as coisas e tal. Bom, foi justamente com a tecnologia que a gente fez com que ela evoluísse ao ponto das máquinas falarem a língua dos humanos, que gerou toda essa aceleração maluca que a gente está vivendo hoje em dia. Em que você aprende hoje, daqui a 3 meses, se você não revisitar, você perdeu aquele sentido e tem que reaprender novamente, e assim constantemente, né? Então, dentro da IBM, a gente tem no nosso DNA, desde sempre, toda a parte de reskilling da nossa população, e upskilling de todo o nosso ecossistema, né? E ecossistema é realmente no sentido mais amplo, né? Não só dos nossos clientes, como também os nossos parceiros, e também, hoje em dia, olhando muito as novas gerações. Acredito muito que as corporações têm, sim, a sua responsabilidade também de fazer a formação profissional daqueles que estão ainda nas escolas, que estão nas universidades, e essa preparação. Porque reconheço aqui, nós, da tecnologia, a gente acelerou tanto que a gente criou esse gap de skills que a gente tanto fala, né, em que o gap está aumentando a cada dia. Mas se a gente não tiver também as empresas revendo todo o arsenal de talentos que tem no mercado e a gente não ajudar nessa formação, a gente realmente não vai sair do outro lado, né? Porque esse buraco ele vai aumentar cada vez mais, porque eu digo, a tecnologia ela vai continuar acelerando, né? Então, o que a gente mais viu, né, eu pessoalmente, principalmente na pandemia, foi uma busca enorme das universidades e das grandes comunidades mesmo, dos setores de indústria, buscando formação de reskilling de seus profissionais nas áreas de inteligência artificial. Número 1, foi o que mais a gente teve de busca. Número 2, ciências de dados. E número 3, cibersegurança. Esses 3 temas, hoje a gente tem uma demanda gigante, dado o cenário que a gente já vivia isso, né? Só que foi muito acelerada com a pandemia. E a verdade é que, mesmo pós-pandemia, a gente vai continuar acelerando, isso não vai voltar para trás, né? Então, esses programas todos que a gente tem hoje de capacitação e que a gente levou, a gente implementa isso no ecossistema, ele não é criado de um dia para o outro, né? Dentro da IBM, a gente teve sempre os 4 grandes pilares de qualquer formação, né? Número 1 é conteúdo, número 2 é ferramenta, número 3 é metodologia e número 4, medição. Isso não mudou, né? Não mudou nada isso. Desde que acho que eu estava na escola, isso não mudou.
O que mudou foi a forma, né? A abordagem, a forma como a gente chega, né? Então, as metodologias hoje, para mim, acho que são os grandes desafios, porque tem um estudo recente que foi publicado pelo IBV, de uma pesquisa junto com 300 CEOs, e uma das coisas que eles disseram é que 50% dos CEOs no mundo inteiro acreditam que as suas empresas não têm hoje uma estratégia de formação e desenvolvimento de skills dentro da empresa que esteja alinhado com o que está acontecendo no mercado. Precisa se reinventar. Só que a pergunta é como, né? Como se reinventar, né? Porque uma das coisas, outro dado também, do outro lado da equação, é que a média de atenção que hoje qualquer participante, seja de um curso universitário, profissional, 65% dos participantes perdem a atenção em 15 minutos. Só 15 minutos. Tamanho é o volume hoje de informações que todos estão sendo expostos. Então, tudo isso são dados do problema, né? Dados, eu diria, eu não gosto muito de dizer do problema, são dados da nossa realidade, e que eu acredito que todos nós aqui, principalmente nesse painel, que acho que é riquíssimo, né? A gente estava falando quanto vai ser pouco tempo, né, para a gente compartilhar a visão tanto do Paul, da Sofia, da Dani aqui, em que cada um de nós, né, a gente atua através das nossas empresas, através de cada um de nós, né, olhando a melhor forma dessa capacitação, né? A gente tem programas que a gente faz muito e aplica muito internamente para os nossos funcionários, e a gente expande tudo isso também para todo o ecossistema, né? Então, desde plataformas mesmo de conteúdo, em que a gente tem nossa equipe de cientistas, né, e pesquisadores de research gera já todo o conteúdo de capacitação da nossa força interna de profissionais. E por que não expandir isso para as universidades? Por que não expandir isso para as comunidades que estão buscando essa informação? E a gente hoje disponibiliza ferramentas, muitas vezes elas são gratuitas mesmo, principalmente universidades e escolas, programas como o Skills Academy que a gente tem plataformas absolutamente abertas, né, principalmente para as áreas acadêmicas e até de pesquisas mesmo, né, porque a gente sabe muito bem, depois de tantos anos, que o mercado ele é muito rico, o ecossistema é muito rico, então a gente realmente abre isso tudo, e eu vou dizer que a nova onda está pertinho e já está batendo na porta aí, que é Quantum, né? Vai ser o 4º item da lista, e a gente já disponibiliza isso, né? A gente já tem Quantum Computing, me sinto privilegiada de ter feito parte da primeira turma que a gente construiu lá no laboratório, para disponibilizar Quantum Computing para as universidades, né? Hoje as universidades já têm acesso ao nosso IBM-Q para poder iniciar todos os projetos na área de Quantum Computing. E vai explodir muito brevemente. É o que a gente vai começar a ouvir muito rapidamente. Tudo que a gente fala hoje de IA vai ser Quantum num período de tempo muito pequeno. Então, isso é um pouco aí do panorama. Soraya, que devolvo aí para você, que eu já me estendi. Muito, muito obrigada, Jenny. A gente fica ligado, realmente. Nós estamos falando hoje mesmo de computação quântica lá na newsletter da The Shift, olha só. Mas é isso, né? Tem que ficar ligado. Paul, por favor, poderia vir para o palco? Claro. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sou Paul Ferreira. É um prazer estar com vocês, Soraya e as minhas colegas do painel. Eu sou francês e eu estava bem contente, né, porque tenho aproveitado a pandemia para, eu acho, melhorar o meu português, na verdade, com a multiplicidade dessas lives, mas agora fiquei novamente preocupado com o que a Jenny trouxe sobre essa computação quantum. Eu acho que vou ter aí um esforço para frente muito forte. Mas vamos lá, deixa eu dizer que assim, a minha instituição é a Fundação Dom Cabral, então acho que apesar de, ou talvez por ser
não sei qual seria a melhor razão, mas acho que nós temos um histórico de requalificação dos próprios colaboradores bastante forte, incluindo professor. A gente tem uma série de, na verdade, pessoas que são hoje em dia professores e que entraram na fundação em outras posições. E, inclusive, vice-versa, pessoas que entraram como professores e que, na verdade, hoje em dia têm funções mais corporativas. E isso muito através de uma regra que a gente tem, que é a participação, sempre uma proporção dentro dos nossos participantes nos programas são colaboradores internos. Então, acho que é um dos aspectos que tem ajudado. Mas, assim, a minha ideia era utilizar esses minutos, talvez para oferecer alguns destaques do que tem identificado e analisado nas pesquisas que o Centro de Liderança, eu sou responsável do Centro de Liderança da Fundação Manuel Cabral, do que a gente tem vindo e através das pesquisas que a gente conduziu nos últimos tempos. Mas deixa eu talvez começar também dizendo que uma primeira mensagem talvez mais importante, ou tão importante, acho que esse tema de reskilling e upskilling tem que ser analisado, na minha opinião, né, dentro de um contexto um pouco mais amplo, que é o facto que a gente esteja diante de uma ressignificação do que a gente chama talentos e da sua gestão. E para ser breve, né, eu acho que eu diria que anteriormente o aspecto fundamental para a questão do talento, inclusive da guerra, a gente muitas vezes utilizava essa questão de guerra de talentos, porque estava muito subordinado à lógica de variações na oferta e na demanda, né, principalmente causadas por ciclos econômicos. E acho que isso continua razoavelmente válido, na verdade, mas acho que tem fatores muito mais importantes nesse momento que estão tendo implicações para esse contexto de talento e de gestão e que, por natureza, vão mexer com essa questão de requalificação. Obviamente, um deles foi já amplamente falado, a questão da tecnologia, inteligência artificial, robôs, sensores de dados, quarta revolução industrial de uma maneira geral. Acho que um segundo aspecto fundamental é a questão da demografia, vidas mais longas, crescimento de populações mais jovens, a Sofia falou de gerações, o desafio da diversidade, a Dani falou disso também. Acho que é um terceiro aspecto para mim, que é as questões de relações empregado-empregador. Nós estamos com várias tensões, na verdade, em torno da personalização, da flexibilidade, do papel, obviamente, da idade e das habilidades, então, que estão mexendo também e que vão mexer com o que é talento, mas que mexem também com o que é qualificação. E, obviamente, o impacto da própria pandemia, a minha visão sobre isso é que funcionou mais como uma aceleração dessas tendências, não como uma quarta mudança. Então, eu diria que são 3+1, na verdade. Mas, enfim, voltando, eu acho, agora para essa questão de requalificação e reskilling e upskilling, alguns pontos brevemente. Acho que o primeiro que me marca é que, acho que vocês também notaram isso, né? Apesar da crise e das severas implicações, né, em termos econômicos, enfrentado pela maioria das empresas, uma coisa que a gente tem percebido nas pesquisas é que a maioria dos desempregadores, a gente aqui tem bons exemplos, né, perceberam que era o momento, na verdade, perfeito para expandir o conjunto de habilidades das equipes, né? Ou seja, a gente não tem identificado, pelo menos os nossos respondentes não têm dito que basicamente eles reduziram os investimentos em termos de treinamento, de qualificação. Isso tem sido alguma coisa importante e, obviamente, para quem acompanhou as outras crises, nomeadamente 2008, a gente sabe que são sempre uma dos itens que são mais rapidamente cortados, né? Se a gente for ver em termos de preferências, que tipos de treinamento, a gente tem visto tanto treinamentos em hard skills como soft skills, mas o que a gente tem visto bastante, inclusive das próprias pessoas, é uma procura para o que me ajuda a curto prazo, o que me ajuda nesse momento a talvez aumentar, não sei se essa palavra existe, a minha empregabilidade. O que pode me ajudar, na verdade, a ser mais produtivo nesse momento, o que pode me ajudar, talvez, inclusive, a ser promovido. Então, dentro especificamente dessas competências mais hard skills, só trazendo algumas, obviamente, uma série de conhecimentos ligados ao crescimento da inteligência artificial, que já foi falado pela Jenny, de uma maneira mais geral, competências digitais, mas, assim, olhando também bastante, pelo menos em algumas pesquisas que a gente fez com executivos, capacidades estratégicas, uma necessidade de ter mais capacidade de resolução de problemas. Então, isso é alguma desses hard skills. Outro ponto que a gente tem visto é que, obviamente, para além dos hard skills, as empresas também estão privilegiando soft skills. E acho que isso é muito porque a gente está verificando, e acho que também vocês notaram isso, uma relação de que quanto mais
os funcionários, os colaboradores sobem numa lógica mais hierárquica na escada corporativa, e quanto mais, na verdade, o que eles precisam são habilidades sociais. Então, olhando mais especificamente para soft skills, o que a gente tem visto, mais uma vez, os respondentes têm trazido, é muito uma questão de comunicação, uma ênfase renovada no papel da comunicação. Eu estava falando com uma empresa ontem, que estava me dizendo que treinamentos sobre comunicação são o item, na verdade, onde houve mais investimentos, mas por mais surpreendente, os próprios executivos estão pedindo ainda mais treinamento, né? Então, até parece um paradoxo, né? Só para a questão da colaboração, como é que a gente, na verdade, implementa mais colaboração em diferentes níveis, né? Acho que é o nível mais dentro de uma própria unidade de negócio, entre unidades de negócio, que essas questões de silos, como é que a gente... Mas muito também externamente, né? Numa lógica muito de relacionamento de redes também. E acho que, por fim, para não pegar aqui muito tempo, acho que e acho que isso também foi acho que foi a Sofia que falou disso. O que a gente identificou muito é bastante proatividade por parte dos profissionais. Inclusive, a gente tinha uma pergunta, por exemplo, que é: e vocês tiveram treinamento, receberam? Então, mesmo aqueles que não tiveram, em grande maioria, foram procurar por eles próprios, né? Que é aquela questão de o quanto eu sou dono, na verdade, da minha carreira, que acho que é um movimento muito importante que a gente está vendo. Então, a gente tem visto isso muito, obviamente, das pessoas que estão empregadas, mas também dos desempregados. Em outras pesquisas, onde a gente comparou também preferências de profissionais com emprego e sem emprego, a gente tem visto uma apetência, um entendimento também muito forte dos desempregados, da necessidade ainda das dificuldades, dos desafios, e muitas vezes econômicos, mas ir procurar novas habilidades, porque eles estão convencidos que isso vai ajudar eles. Então, são alguns dos pontos que eu queria trazer. Perfeito, muitíssimo obrigada, Paul. Gente, muitas coisas acontecendo aqui, eu fui anotando várias coisas, mas tudo bem, vamos lá. Jenny, queria jogar uma pergunta para você, e aí peço para o pessoal depois também ir participando, que assim, uma das coisas que eu tenho lido muito com todo mundo que eu converso, é que assim, não adianta você pensar em transformação digital se você não muda o mindset, se você não, né, se quem está lá em cima na liderança, né, e vai passando isso, obviamente, para toda empresa, você não virar essa chave para dizer, olha, agora as coisas vão ser feitas dessa maneira, agora a gente vai pensar desta forma, olha, agora a gente vai usar esta plataforma, né? E a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade com mudança e tudo mais, então... Jenny, como é que a gente faz, me ajuda, como é que a gente faz para mudar esse mindset, por exemplo, nas empresas que ainda estão pensando, assim, que elas estão pensando, tudo bem, eu vou fazer um skilling aqui, vou fazer um programa, uma estratégia, mas, né, ela tem que pensar, antes de mapear as habilidades dela, ela tem que mudar esse mindset. Como que a gente faz? Eu acho que assim, é um grande desafio que todos estão buscando aí a resposta mágica, mas não tem uma resposta mágica, né? A gente fala muito, né, do growth mindset, né, que esta é a direção, né? A gente tem que conseguir sair do nosso fixed mindset para o growth mindset. E acho que são vários conceitos por detrás, mas eu acho que tem uma que é onde eu acredito que é o grande desafio, que é a tolerância a falhas. Porque se a gente olha hoje as empresas, na sua grande maioria, a gente tem uma linha de executivos que cresceu numa cultura em que falhas não eram toleradas. Mas tem que lembrar que a gente vem ali da época de Revolução Industrial, e as linhas de montagem, que a gente procurava, né, aquela perfeição e tudo mais. Então, as falhas realmente eram negativas. E a grande transformação que a gente tem no mindset, de entender que as falhas são as melhores oportunidades que a gente tem para a gente crescer e a gente aprender, este para mim, porque isso é um mindset humano. Isso está independente de que segmento a gente está inserido, né? E que desde a escola a gente aprende, não, errou, nota vermelha, esse tipo de coisa, né? Então, existe uma mudança cultural que a gente tem que estar consciente que isso existe. Então, não vai ser da noite para o dia. Mas tem que ser endereçado, porque tem um lado humano da organização. E aí, este lado humano, ele não pode ser endereçado somente por RH.
Isto não é um tema de RH, isso é um tema de liderança. E eu costumo dizer que são temas como esse que a liderança das empresas não podem delegar para ninguém, nem para RH. Né? RH vai facilitar, vai ajudar, vai dar metodologias e formas, mas é a liderança que vai fazer essa grande diferença, porque é ali que vai dar muito o tom disso, né? A gente fala muito dentro da IBM, né, que a gente está hoje numa cultura de show, don't tell, né? Porque o líder, ele tem que mostrar, ele tem que demonstrar que tudo o que eles estão dizendo dando de direcionamento, eles acreditam e eles fazem consistentemente com o que está sendo dito. E não simplesmente dizer por dizer e todos se virem para fazer essa transformação. Então, quem tem que estar ali à frente tem que ser a liderança. Então, eu acho que o grande desafio da mudança cultural que a gente tem que ter hoje nas empresas, e não digo isso, Soraya, só no mundo corporativo, não, eu digo também no mundo das startups, né? Eu vejo nas startups, muitas startups que não têm este mindset, né? Porque buscam ali a perfeição e não têm essa tolerância às falhas, e que elas têm que ter, porque esta é a leveza que o mundo hoje está caminhando por conta de toda a aceleração. Não dá mais tempo de eu ter um full, complete staff work para eu poder colocar algo em produção, para eu colocá-lo na rua, né? Eu tenho que, de fato, ir ajustando e aprendendo de acordo com os desafios que vão surgindo a cada dia, né? E com os feedbacks que eu vou recebendo a todo momento. Tudo isso tem que ser elementos da minha equação para poder sair do outro lado de uma forma que eu tenha sucesso, né? Então, eu acho que, se eu resumir aqui, Soraya, o seu ponto, tem que olhar o fator humano, mas tem que ser da liderança. É isso que vai fazer com que a gente tenha sucesso na transformação digital. Perfeito, Jenny, mandou muito bem mais uma vez. Sofia, fala para mim uma coisa. A gente estava conversando aqui e citamos que a gente tem que ter essas novas competências, novas habilidades, né? E você já... Flexibilidade, perfeita. Como é que a gente vai garantir que os trabalhadores que estão vindo aí, o pessoal que está, né, chegando novinho, eles vão desenvolver essas habilidades? A gente sempre fala sobre que essas novas gerações, e quem está chegando, está vindo com um chip novo na cabeça, né? Um chip novinho para ser preenchido por um monte de informações, por um monte de aprendizados, né? Então, até já foi comprovado cientificamente que as novas gerações, elas utilizam muito mais o nosso cérebro, a capacidade cerebral que nós temos, a nossa máquina, né, o nosso hard disk interno, e que isso é muito bom, porque, né, tem mais capacidade, mais espaço aí para aprendizagem. Mas, do outro lado, eu já falei um pouquinho, né, sobre autoconhecimento. Eu percebo que geração a geração o autoconhecimento tem caído. E na contramão do autoconhecimento caído está o volume imenso de escolhas que nós temos que fazer hoje. Então, a gente tem que, quando você se conhece, fica mais fácil você tomar uma decisão se você vai para uma empresa, para uma startup ou para uma empresa de grande porte, se você vai terminar a faculdade e vai empreender, enfim, hoje são tantas opções e isto gera nessa nova geração uma angústia muito grande, tanto que nunca se tomou tanto antidepressivo na geração ansiolíticos, na geração mais jovem. Então, eu acho que esses jovens, eles estão vindo com muita garra, mas eles vêm com um desejo muito grande de se provarem, né? Às vezes, escuto muitos profissionais dizendo, eles se acham, né? Eles acham que são melhores do que nós, né? Acho que todo mundo já, porque a gente passa, né? Eu não sei quem está assistindo a gente que tem filhos, a gente passa
a vida inteira, desde quando nasceu, dizendo quanto nosso filho e nossa filha são maravilhosos, perfeitos. Aí eles acreditam, né? Eles acreditam, só que depois o mundo está aí para dar umas chacoalhadas e mostrar que não é bem assim. Então, eu acho que, né, se falou muito tempo do conflito geracional dentro das organizações, eu nunca acreditei isso, eu odiava, aliás, essa fala, graças a Deus que ficou muito para trás isso. Eu falo de encontro de gerações, porque nós, jovens há mais tempo, nós temos muito a ensinar de planejamento, de cultura, né, desse brilho no olho profissional. E os jovens, eles trazem essa energia, essa vitalidade, esses novos conhecimentos que eles adquiriram nas academias, e este encontro traz ganha-ganha. O conflito é perde-ganha. O encontro é ganha-ganha. Então, eu acho que trazendo essa geração para dentro, sem fazer, né, aquele, agora chegaram os nossos novos talentos, né? Assim, eles são potenciais de talento, eles têm que provar que eles são um talento quando estão chegando na nossa organização. E criar o que eu tenho visto, né, e temos feito na Companhia de Talentos dos nossos clientes, quando a gente consegue fazer o casamento desses públicos, né, os mais velhos e os mais jovens, os mais seniors, fazerem projetos juntos, desenvolverem onde todos os lados sabem que tem uma coisa que é fundamental, Soraya, que é a humildade. Humildade do mais velho saber que ele não sabe tudo e que ele tem muito a aprender com aquele menino ou menina. E o mais novo ter a humildade de saber que aquela pessoa que às vezes nem curso superior tão bacana como ele tem, completo, também sabe muito de vida, de carreira, de futuro, e que pode colaborar. Então, falando até na soft skills, complementando um pouquinho o que o Paul falou, né, eu acho que a gente está num momento que a era do comando e controle, graças a Deus, ficou lá para trás, porque nós viemos do militarismo, né? Nós viemos da hierarquia rígida, da igreja, do militarismo, e onde não se falava uma palavra que para mim também, além da humildade, é fundamental, que é confiança. Confiança do mais velho, não é achar que esse jovem vem aqui tomar o meu lugar, então ele tem que ter confiança que ele também está se desenvolvendo e pode continuar crescendo. E o que a Soraya, o que a Jenny disse que eu achei muito legal, que é a questão de a gente poder saber que a gente pode errar, que errar, quando a gente erra tentando acertar, eu falo que tem uma diferença no erro. O erro que é feito por falta de comprometimento e o erro que está fazendo, né, com aquele desejo de acertar. Mas vem sempre o medo e a punição. Então, a confiança também ela rege isso. Se você não tiver confiança no seu líder, nos seus colegas, você não vai querer correr risco de errar. E esse mindset tem que vir da alta liderança, porque a alta liderança também erra. Né? Quantas decisões erradas eu já tomei na minha organização, na minha empresa, né? E está tudo bem, está tudo bem. Se a gente souber chegar lá, reconhecer que nós erramos e trabalhar o nosso erro, principalmente dizendo o que nós aprendemos através do nosso erro. Porque aí a gente vai mudar de erro, porque errar a gente vai errar sempre, mas pelo menos a gente vai evoluir nesses erros. Muito obrigada, Sofia. Nossa, muito, muito bom. Dani, vamos lá. Tem uma coisa que, assim, há um tempo atrás eu estava escrevendo muito sobre isso e se falava que a criatividade, sabe, é a grande capacidade que todo mundo tem que desenvolver, mas também se falava muito, a gente precisa de habilidades analíticas. E aí eu fico pensando, como é que você faz? Antigamente a gente falava assim, eu sou de humanas, não sei fazer esses cálculos complicados. Eu sou de exatas, eu não preciso saber escrever. Gente, hoje misturou tudo, não tem mais essa barreira, graças a Deus. Então, assim, como é que a gente faz? Quando você está falando, né, em desenvolver alguém, né, e essa pessoa vai falar, olha, eu vou para um processo de seleção, né, quero chamar a atenção de uma empresa. Aí você vai chamar o analítico, você vai chamar o criativo, né? Você vai chamar os dois. Muito legal essa reflexão. Na verdade, você vai chamar aquilo que vai te deixar mais
confortável no sentido de você ter se desenvolvido até ali, né? Eu acho que tem uma grande, talvez, paira uma sombra aí, né? Aquela situação, ai, mas eu não sou criativa, né? E eu costumo falar que é parecido com dançar, né? Ai, mas eu não sei dançar, né? Só que, na verdade, você é aquilo que você pratica. Então, se você não sabe dançar, mas se você for para uma escola de dança, talvez você aprenda, talvez você comece a ensaiar os primeiros passos. Então, no final do dia, você é aquilo que você pratica, que você desenvolve. As duas questões estão no terreno não são inatas, né? Elas podem ser desenvolvidas. Tanto elas são cognitivas, né? Tanto o analítico, né? Que com uma boa capacidade ou uma boa possibilidade, né? De se desafiar em jogos, de ser um observador além do seu dia a dia de trabalho, né? Então, ali ele tem uma capacidade de conectar vários assuntos, a capacidade dele criar um caminho de solução através das análises que ele faz é importante. As duas, especificamente no território corporativo, elas funcionam para resolver problemas. Porque, diferente da criatividade no território artístico, você precisa usar aquilo para alguma coisa, né? Você vai ser muito criativo, você vai ficar criando toda hora, mas, na verdade, a gente vai, de fato, considerar isso como um resultado para a sua carreira no momento que isso começa a gerar resultado. E então, no final do dia, elas por fazer caminhos diferentes, elas acabam trazendo, talvez, uma substância bem parecida. Então, se a pessoa vai ali para o momento da decisão e ela tem uma mínima análise do que faz a diferença nessa cadeira que ela está se candidatando, eu arriscaria dizer que aquele profissional, né, que encarou o lifelong learning, que ele encarou o seu desafio e se desenvolver até ali, ele vai ter grande vantagem sobre os demais. Mas, sem dúvida, o novo profissional, e a gente aí, né, acho que a Jenny falou, o Paul também, a Sofia, né, brilhantemente falou sobre as conexões entre as idades e as gerações, de fato, olhar essa possibilidade dessas novas posições que aparecem hoje em dia para essas novas cadeiras, olhando como um território fértil para você adquirir novas habilidades, né? E talvez a gente falou aqui um pouquinho também dessa agenda de métodos, processos e medições internas, e a gente também se pega refletindo sobre isso, né? O quanto disso é palatável para um aluno, o quanto disso é palatável para um ser humano, né? Que ele está ali numa forma de colaborador hoje, mas ele é um indivíduo, né? Com as suas necessidades e com as suas preferências e com as suas, acima de tudo, com o seu engajamento. Então, quando a gente pensou nesse intercâmbio de gerações, nessa contribuição mútua, individual ou coletiva, né, one-to-one ou exponencial mesmo, né, desenvolvendo algo para o todo, era imaginando que esse terreno fértil do coletivo poderia render muito mais que os nossos controles e a nossa capacidade de dizer para o outro que ele aprende, quando ele aprende. Eu diria que aqui na TOTUS a gente tem um DNA muito forte de colaboração. Obviamente, a gente chegou a falar aqui também sobre a nossa capacidade de permitir um erro nas suas organizações, por mais que a gente saiba que essa é uma grande estrada para a inovação, não é tão simples assim no dia a dia. E eu acho que é importante também reconhecer, né, o quanto que isso é confortável para alguns colaboradores, o quanto que isso, de fato, é uma cultura ali instalada. Mas é sempre bom não desistir dessas grandes bandeiras. É óbvio que a gente vai precisar dessas pessoas que trafegam muito mais no território das ideias, né? É ali que a gente pode imaginar e talvez até errar nesse território do que no território dos fatos. Então, no dia a dia, o que eu diria, né? A gente precisa de todos vocês. E que todos vocês percorram um caminho de evolução e desenvolvimento, que aquilo te fizer sentido, né? E muito distante de hoje em dia, as nossas trilhas chamadas essenciais serem aquilo que realmente vocês precisam, tão somente aquilo que vocês precisam para sentar na cadeira de vocês, mas talvez algo um pouco mais confortável para a gente ir dormir todas as noites sabendo, olha, pelo menos eu joguei a boia, né? E cada um vai pegar ali, caso eles não consigam atravessar essa piscina. Então, eu acho que, como gestoras todas aqui, né, e o Paul,
um líder aí dentro de uma instituição super renomada, eu acho que a nossa missão é se preparar para isso, né? Acho que não tem certo ou errado, mas acreditar em quem está do outro lado, que eles farão boas escolhas dentro daquilo que a gente vai poder disponibilizar, sendo fixo, flexível, e assim vai. Então, eu acho que arrisquem e na capacidade de, né, ir em lugares que vocês nunca foram, ler coisas livros que vocês jamais comprariam pela capa, assistir aquele vídeo que parece não ser muito bom, deixa passar os 5 minutos e talvez ali acenda alguma luz que possa acender alguma outra sala na sua vida. Nossa, muito obrigada, Dani. Ótimo recado. Vou pegar carona no que você falou para mandar uma pergunta para o Paul, que você falou dessa coisa realmente do território das ideias, né? Se a gente for pensar que é disso que a gente precisa, né, para toda a nossa vida, então a gente está falando exatamente de lifelong learning, né? Eu preciso ter essa mentalidade de que eu estou aberto para o que é novo, de que eu quero aprender, mesmo que muito difícil e muito longe da minha praia no começo. Só que, assim, quando a gente fala, você olha para essa coisa mais óbvia do mundo, mas parece, assim, é mais fácil falar do que fazer, né? E como é que a gente faz para fazer isso, né? Para estender essa mentalidade, né? Para levar essa ideia adiante e todo mundo está no mesmo barco? Bom, acho que não sei se você tinha uma outra pergunta um pouco mais fácil, Soraya, mas enfim, vamos lá. Assim, eu acho que essas dificuldades eu veria elas talvez em 3 níveis, né? Eu acho que e dentro desses níveis tem uma série de razões possíveis, né? Deixa eu só elaborar talvez algumas. Acho que uma primeira dificuldade tem mesmo a ver com as especificidades do mercado, das instituições, no caso do Brasil, da América Latina, se a gente quer ser mais alargado, e acho que vem do facto que uma das barreiras realmente é o que a gente chama de falta de competências, né? A gente sabe que em todos os mercados, em todos os países, há um crescimento dessas faltas de competência, ou seja, basicamente empresas estão procurando determinadas qualificações que as pessoas não têm, né? Então, numa economia normal, a gente imagina que se há necessidades, vamos lá preencher essas necessidades, vamos fazer como é que isso se encontra, mas a gente sabe que, infelizmente, na América Latina, especificamente aqui no Brasil, há algumas barreiras, nomeadamente do sistema educativo, que fazem com que haja uma acuidade, uma intensidade, talvez, desse desajuste que seja mais forte. Nas nossas pesquisas, por exemplo, numa delas, a gente pegou que 54% dos recrutadores achavam que era difícil encontrar profissionais qualificados para o mercado. Né, apesar de ter, na verdade, muitas oportunidades em aberto, né, mais uma vez, acho que esse é um sintoma que a gente já vinha vendo, mas que está, nesse momento, ainda mais presente e que a gente está vendo cada vez mais, eu acho, em diferentes tipos de economias. Então, acho que há aspectos a nível mais institucionais e mais especificamente do mercado. Acho que tem também algumas razões mais ao nível das organizações e especificamente quais estratégias dessas organizações para fazer a gestão do talento, e nomeadamente, acho que existe aqui, talvez no Brasil, mais do que em outros países, uma preferência para a contratação externa. Então, se você está... E por quê? Porque a gente sabe que há uma rotatividade bastante forte no Brasil. A gente fez uma pesquisa e a gente identificou que 60% das pessoas que estavam com emprego, eles estariam dispostos a receber uma proposta nova. Então, tem vários elementos que explicam isso, mas não deixa de ser que se 2/3 das pessoas estão procurando ou estão abertas, inclusive ativamente procurando um emprego, né, fica difícil, de uma certa forma, para as empresas investir em upskilling ou reskilling, né? Então, isso faz com que houve sempre uma proporção de contratação externa e não tem nada mal com isso. Só que a gente sabe que tem muitas dificuldades com contratações externas, inclusive o facto que, normalmente, há uma proporção maior dessas pessoas que vão acabando de sair, então a gente entra num ciclo vicioso de quem entrou, na verdade, vai sair mais rapidamente, enfim. Isso é um dos elementos. Acho que outro elemento também, e acho que a Sofia falou disso no início, que é como é que a gente sabe exatamente, como é que a gente faz esse match entre o que a empresa necessita, vai necessitar, quais são as competências que ela tem nesse momento. Então, hoje a gente está aqui com empresas super estruturadas, super
com vários processos para fazer isso, mas não é a realidade de muitas empresas. Não fazem muitas vezes noção de quais são os talentos, as qualificações que nós temos dentro da organização, o que nós vamos precisar, o que nós precisamos agora, menos ainda o que nós vamos precisar. Então, acho que tem a ver com também essas dificuldades e estratégias, tem outros elementos, né? E acho que mais ao nível individual, tem também, porque acho que também há alguma responsabilidade ou alguma razão, acho que uma primeira pergunta é, mas quais são as competências? A gente falou um pouco disso, né? Como é que eu sei quais as competências? No mundo onde basicamente há uma rotatividade também das competências que nós necessitamos. Eu sou professor, então talvez que as competências que eu precisava há 2 anos são muito diferentes das competências que eu preciso nesse momento. Mas como é que eu sei exatamente quais são elas? A gente também teve um pouco de insight sobre isso. Tivemos numa pesquisa que a gente fez, a gente teve 90%, inclusive, dos desempregados que afirmaram que gostariam de aprimorar as habilidades para encontrar um emprego, mas 60% deles não sabiam quais as habilidades eu preciso, na verdade, desenvolver, né? Então, acho que é uma questão que tem a ver justamente com essa questão de quais as competências. Obviamente, empresa, inclusive a Jenny está aqui, a IBM tem feito um grande trabalho, né? Se não estou enganado, tem esse chatbot que é o Maika, que é algo super interessante, né, para poder ajudar a como é que a gente pensa esse desenvolvimento em tempo real. Mas, enfim, não deixa de ser um problema. Acho que também é uma heterogeneidade das necessidades, né? Acho que a gente falou, acho que foi a Sofia que falou de adaptação também. A gente tem que se adaptar, a Sofia se adaptou hoje com essa situação no início, mas eu acho que, na verdade, a gente tem um conjunto de pessoas que são super adaptadas. Que, na verdade, o problema não é a adaptação, elas estão super adaptadas, se adaptaram muito rapidamente. A gente pegou isso muito em pesquisas também. 15 dias após a pandemia, já muitas pessoas já tinham encontrado as suas rotinas, as suas maneiras de trabalhar. Tá? Não quer dizer que elas sejam adaptadas a tudo, mas, enfim, existe essa super adaptação, mas, sobretudo, o que existe é o outro extremo. Um conjunto cada vez maior de pessoas que não se adaptam completamente. Então, acho que é uma questão de heterogeneidade de necessidade, e quando você tem um público muito heterogêneo, dentro de uma própria organização, apesar de processos, rotinas, cultura, fica difícil também entender isso. E acho que é uma questão ainda mais individual, que é também um pouco dessa frustração, né? O fato de ser super adaptado, mesmo as pessoas super adaptadas, acho que tem consequências, inclusive em termos de saúde mental, de bem-estar. O que é sabido da gente tem sempre que renovar essas habilidades. A gente pode ficar um pouco frustrado ou com dificuldades, e mais ainda, obviamente, que a gente está vendo que o mundo está evoluindo e que nós não conseguimos apanhar isso. Então, é assim, a minha visão dessa dificuldade de encontro em 3 níveis e alguns elementos em cada um desses níveis, mas deve haver muitas outras razões. Pô, eu agradeço muitíssimo a você, muito obrigada aí por todos os insights. E agradeço a todos vocês, Dani, Jenny, Sofia, muito, muito obrigado. Gente, eu ficaria horas aqui conversando com vocês para a gente ter réplicas para voltar tudo. Gente, sério, muito, muito, muito obrigado. Foi uma conversa incrível.